Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que está aqui presente, você que está nos assistindo pela internet, por algum motivo não pôde estar aqui, vamos separar esse momento para cultuar, para adorar, para exaltar, para louvar ao Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Pode colocar Salmos 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos todos juntos falar? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, estávamos em casa, nos preparando para vir à casa do Senhor com alegria, para cultuar a esse Deus maravilhoso. E com essa alegria, depois de ter vencido uma semana, cada um com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades, estamos iniciando mais uma semana no dia de hoje, e glória a Deus por isso, tantas lutas, Deus nos livrando das nossas idas e as nossas vindas. Então, gratidão a Deus por todas as coisas. Eu vou convidar a nossa irmã Sheila para vir aqui à frente fazer uma oração de gratidão. Gratos ao Senhor pelas nossas vidas. Boa noite, igreja. Vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, em poder estar aqui na tua casa, em tua presença, para te louvar, te exaltar o teu santo nome, Senhor Deus, por grandes coisas o Senhor tem feito em cada vida, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, te entrego cada um que entrou por essas portas, Senhor Deus, em tuas mãos nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar operando, Senhor Deus, seus grandes milagres neste lugar, Senhor. Porque muitas das vezes nós nem vimos, nós nem sabemos o que tu tem feito, Pai. Pai, mas nós cremos em Ti, que o Teu cuidado é por nós, Senhor. Pai, toma esse culto em Tuas mãos, toma a Tua filha, Senhor Deus, que está na direção, toma o mensageiro desta noite em Tuas mãos. Nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos com essa alegria, com essa gratidão em nosso coração, vamos louvar ao nosso Deus com o hino Vaso de Bênção, 304. Quem pode nos ajudar? Eu quero ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor a cada dia. Tem dia que esse vaso precisa ser restaurado, Às vezes no jardim da nossa casa tem algum vaso que está quebrado, Às vezes eu me vejo assim, um pedacinho que precisa ser restaurado, e só Deus tem esse poder em nossas vidas, de restaurar aquilo que nós precisamos. E vamos louvar ao nosso Deus com esse hino.
Então, para ser esse vaso de bênção, nós precisamos nos revestir desse amor divinal. Que revestimento poderoso, né, irmãos, de nossas vidas? Que vaso bonito que vamos ser, que somos, né? Vamos ser, não. Nós somos um vaso de bênção. Nós cantamos isso. Mas para ser esse vaso de bênção, nós precisamos nos revestirmos do amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos ouvir agora um louvor com o nosso irmão Cristiano. Som. Boa noite, igreja. O louvor que estarei entoando, né, é baseado no Salmo 32, que tem como tema a felicidade do homem que é perdoado por Deus, né? Eu decidi confessar meus pecados diante de ti, minha alma quero despir, as minhas forças se esgotaram com o calor do verão. Eu já cansei de chorar muitas lágrimas e resolvi acabar com a aflição, as grandes ondas de sofrimentos chegarão até mim. E quando eu me calei, parece que os meus ossos secaram. E Ele me levanta com tua destra. És o lugar onde eu me escondo, pois me preserva na angústia. Encontro tua misericórdia, pois a minha confiança está só em ti. Eu decidi confessar meus pecados diante de ti, minha alma quero despir, as minhas forças se esgotaram com o calor do verão. Eu já cansei de chorar muitas lágrimas e resolvi acabar com a aflição, as grandes ondas de sofrimentos chegarão até mim. E
Enquanto eu me calei, parece que os meus ossos secaram. Que é de mim levanta quando a destra. És o lugar onde eu me escondo, pois me preserva na angústia. Encontro tua misericórdia, pois a minha confiança está só em ti. Os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos por teu amor. Recebe graça e favor do Rei. Enquanto eu me calei, parece que os meus ossos secaram. E é de mim levanta contra a destra. Oh, és o lugar onde eu me escondo, pois me preserva na angústia. Encontro tua misericórdia, pois a minha confiança está só em ti, só em ti. Eu coloco minha vida, Senhor, minha confiança, meu refúgio e fortaleza. Oh, tu preserva na angústia, Senhor. Eu confio só em ti. Eu confio só em ti. Enquanto eu me calei, parece que os meus ossos secaram. Me ergue e me levanta com a destra. És o lugar onde eu me escondo, pois me preserva na angústia. Encontro tua misericórdia, pois a minha confiança está só em ti. Pois a minha confiança está só em ti. Senhor, coloca minha vida nas tuas mãos. Amém.
Obrigada, Cristiano, por esse lindo louvor. Que possamos, né, estar vivendo esse... Porque às vezes a gente canta tão bonito, né? Que possamos estar vivendo, né, colocando a nossa confiança somente em Deus, né? Conforme nós falamos, todos nós aqui temos nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Cada um sabe o que passa aqui na sua vida, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e que sua vida possa estar diante do Senhor. Só Ele pode restaurar, só Ele pode fazer tudo por você. Vamos ler a palavra do Senhor? Em Jeremias 18. Maravilhoso estar na casa do Senhor. Depois que o culto começou, algumas pessoas chegaram, visitantes. Então, sejam todos bem-vindos nesse momento tão especial, né, de estarmos juntos, com um só propósito. O que te motivou a vir à igreja? Cultuar ao Senhor. Né? Estamos aqui como um corpo, né? Como aquele louvor diz, e um corpo assim, bem ajustado. Né? A gente pensa num corpo assim, um corpo bem ajustado, que não tenha esse corpo não tenha nenhum tipo de dificuldade, que nós possamos estar num corpo conforme a vontade do Senhor. Porque é assim que esse culto agrada. Porque, irmãos, quando nós cultuamos ao Senhor, nós precisamos agradar ao Senhor com esse culto. E se esse corpo estiver assim, desajustado, manco, né? Não pode. Então, que nós possamos estar em alegria, na mesma harmonia, todos nós. Porque o cabeça é Cristo, que comanda esse corpo, perfeito. Então, que nós possamos estar assim, no corpo perfeito para adorar ao Senhor, tá, irmãos? Estar aqui, sair de casa, não pode ser uma rotina. Porque hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, dia de colocar aquele vestido. Não, não. É dia de adorar ao Senhor, na casa dele. Claro que nós adoramos na nossa casa, de segunda a segunda, em todo o tempo, né? Mas aqui nós estamos na casa do Senhor e que possamos estar nesse corpo assim bem ajustado, que nada possa tirar essa razão de estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Jeremias 18, de 1 a 6. Vamos ver o que o Senhor falou com Jeremias. Eu vou ler o ímpar, os versículos ímpares, e os irmãos, os versículos pares. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Então a palavra do Senhor veio a mim. Amém? Então, nós somos os vasos. O Senhor
é o nosso oleiro, né? A roda, eu acho que todos sabem o que é, né? Aquele equipamento ali que vai formando, né? O vaso. Então, claro que nós precisamos do Deus Todo-Poderoso para nos restaurar, para nos moldar ou para nos refazer. Quem não já virou um caco? Quem já virou um caco? Né? Que o Senhor foi o nosso oleiro, moldando assim. E que assim possa ser nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso de estar na tua casa, Senhor, te cultuando, te adorando, bendizendo o teu santo e poderoso nome nas nossas vidas, porque nós declaramos que o Senhor é o Salvador das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque um dia, Senhor Deus, nós ouvimos, Senhor Deus, a tua mensagem e te aceitamos. E por isso aqui estamos, Senhor Deus, te cultuando em espírito e em verdade, meu Pai. Que cada um aqui, Senhor Deus, receba da tua unção, Senhor. Que cada um receba a tua bênção, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, com o mensageiro desta noite, que já preparou a mensagem, meu Pai, recebida por ti. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela semana que passou, pelos desafios vencidos, Senhor Deus. E muito obrigado por essa semana que se inicia, Senhor Deus. Que cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa estar cuidando de nós, dando a direção, Senhor. Muito obrigado pela minha vida, Senhor Deus, pela vida da minha família, pela minha casa, Senhor Deus, porque tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou é consagrado a Ti, Senhor. Porque, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Meu Pai, eu declaro aqui que o Senhor é tudo, Senhor Deus, na minha vida. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, com a Tua mão de poder, Senhor, sobre nós, meu Pai. Seja, Senhor Deus, com este culto. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor Deus. Permita, Senhor Deus, que nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor Deus, nas nossas vidas, meu Pai. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o... Anderson, né? Grupo de louvor, é verdade. Nós vamos louvar ao Senhor antes da mensagem, né, Anderson? E logo depois do louvor, a palavra vai estar com o mensageiro da noite, que é o nosso irmão Anderson. Som. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos que se ponham de pé para que nós possamos continuar a adorar ao nosso Deus como já estamos fazendo. Som. Aqui contemplamos tua face e rendemos
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Para isso que estamos aqui. Vou convidar que as crianças venham aqui na frente, as professoras, para elas irem para o culto infantil. Vou pedir para a tia Cremilda poder orar aqui por elas. Boa noite, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais esse dia, por essas horas, Senhor Deus, separada por Ti, por estarmos aqui juntos, Deus,
para louvarmos a Ti, engrandecer o Seu santo e poderoso nome. Pai, continue derramando bênçãos sobre este culto, Deus, sobre cada um que aqui está, sobre os familiares, sobre aqueles também, Senhor Deus, que assistem pela internet. Senhor, também abençoe este culto das crianças, Deus, o qual eles vão prestar a Ti, Senhor Deus, a partir deste momento, que eles possam entender, Senhor Deus, o plano de salvação em suas vidas, Pai. Que os pais também continuem trazendo seus filhos, Senhor Deus, para ouvir e crescer na Tua palavra, Senhor. É tudo que nós te pedimos, sem nada merecemos, Senhor, pois oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se fizer chover palavras de louvor, ainda se será tão pouco frente a esse amor. Do meu coração, és o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. As palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor.
teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Se o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus, toma o teu lugar, teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, domina aqui, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Se o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus, toma o teu lugar e o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Deus, para te adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor se faz presente aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, e em nossas vidas também, Senhor. Entregamos, Senhor, todo o nosso viver a Ti, Senhor, que só Tu é digno, Senhor, da nossa adoração e do nosso louvor, Senhor. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, obrigada também pelos livramentos. Muito obrigada, Senhor, porque os Teus olhos, a Sua santa e poderosa mão está estendida sobre nossas vidas, Senhor. Te entrego, Senhor, nesse momento, esse culto, Senhor, do nosso louvor, Senhor, e que o Senhor continue falando nos nossos corações, Senhor. Que seja da Tua palavra, Senhor, direto aos nossos corações, Senhor. Use o Seu servo, Senhor, nesse momento, para falar da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, também ter uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor nos dê força, Senhor, nos dê discernimento, Senhor. E que
possamos, Senhor, continuar nessa batalha, Senhor, firme, Senhor, sem esquecer, Senhor, do nosso propósito de vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, perdoe nossos pecados, Senhor, que mesmo não sendo merecedores, Senhor, tem tido misericórdia de nossas vidas, Senhor. Então é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, graça e alegria de Cristo, nesse domingo que o Senhor, como a Valéria bem enfatizou aqui, né, onde nós estamos reunidos como uma comunidade de fé, bem ajustados, né, Valéria, para juntos engrandecermos o nome do Senhor, que é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E Cristiano, cante mais, para que a gente possa, não porque você vai cantar, mas que a gente possa ouvir um pouco mais da sua voz e realmente que o Deus que nós confiamos é o Deus que tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos feito triunfar para a glória do nome dEle. O Gustavo falou assim: pai, que louvor é esse, pai? Eu falei, ele falou assim, ele vai infartar? Não vai não, fica tranquilo. Ele não vai infartar, mas que a gente possa ouvir mais a sua voz para a glória de Jesus, Cristiano. Amém? Queridos, hoje o pastor não pode estar conosco. Ele com certeza passou uma semana aí bem agitada, né? Mas a Igreja de Jesus caminha e ela não pode parar, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 22 e nós vamos finalizar no versículo de número 35. Evangelho de João, nós vamos ler a partir do versículo 22 e nós vamos terminar a nossa leitura no versículo de número 35. Você que está sem Bíblia, já está espelhado na tela, na televisão, tanto aqui, com certeza ao fundo e aqui atrás de mim, mas você pode acompanhar na sua Bíblia sem problema nenhum, ou no seu celular, ou no seu aplicativo aí, você fique bem à vontade. Mas eu vou acompanhar ali na tela, junto com os irmãos, que diz assim, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe, o que precisamos para fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes, em verdade lhe digo, que não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Eles disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo que tu tens feito nessa casa de oração, Senhor. Obrigado que esse lugar, Deus, onde nós nos reunimos aqui, como bem disse a Valéria na direção desta reunião, é o lugar onde nós podemos nos chegar juntos e juntos nos assentarmos e lermos a Tua palavra, Senhor, e dela aprendermos. E nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele possa agir em cada coração aqui presente, em cada vida aqui presente, Senhor, para que a Sua palavra possa ter a primazia nesse lugar, Senhor. E possamos sair aqui realmente com um coração leve, com uma vida transformada pelo poder da palavra, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, nós estamos diante de um grande texto e de uma grande afirmação que encontra no versículo de número 35, onde se soma 7 dessas afirmações no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem uma particularidade, ele tem uma diferença a respeito dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, eles fazem praticamente quase a mesma informação. Mas o Evangelho de João, a sua grande particularidade é que ele fala a respeito da deidade de Jesus. Ele fala a respeito da divindade de Jesus. E isso que diferencia o Evangelho de João a respeito dos outros evangelhos. E como eu falei com você, ele traz 7 características que desde lá do Êxodo, Deus falou para Moisés. Quando Moisés teve o encontro com Deus na sarça ardente, quando Deus chamou a Moisés para libertar o povo de Israel, e quando Moisés ele questionou como ele poderia chegar ao faraó, Deus na sarça ardente falou assim para Moisés: Moisés, diga que o eu sou está enviando você. Diga a faraó que o suficiente, o soberano, está enviando você. E no Evangelho de João, há 7 expressões que falam a respeito do eu sou. Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele fala que Ele é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a videira verdadeira. Ele é o soberano, Ele é o autoexistente. E quando o texto que acabamos de ler nesse momento, quando Jesus ele trata dessa abordagem em algumas situações, muitos dos judeus questionaram e até afirmaram que ele estava blasfemando. Mas ali ele tinha a convicção a respeito da sua divindade. Ele sabia que ele veio do Pai e que sobre ele existia uma missão, e a grande missão que estava sobre a sua vida era que o mundo fosse salvo, era que o mundo fosse liberto, era que o mundo fosse transformado por meio do seu sacrifício, que ia ser direcionado na cruz do Calvário. Mas antes de ele trazer essa verdade, trazer essa declaração, e se você, quando chegar na sua casa, você vai ver que o capítulo 6, ele trata de 2 milagres, de 2 sinais muito importantes. Ele trata primeiro da multiplicação dos pães e dos peixes,
onde Jesus alimentou uma multidão. Logo em seguida você vai ver que Jesus ele anda por sobre o mar. Então, sim, são milagres incontestáveis, são sinais incontestáveis. Mas só que a multidão, muitos da multidão que seguiam a Jesus, não tinham um propósito definido de seguir, porque ele era o Messias, porque ele era aquele realmente enviado por Deus, era aquele realmente que as Escrituras falaram a respeito dele. Eles seguiam para poder se saciar, para ver mais um milagre, mas não tinha a convicção de quem é Jesus. E quando lemos o Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 26, Jesus declara a seguinte forma: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Não foi o sinal do milagre que motivou vocês. Não foi o pão sendo multiplicado que moveu essa motivação de vocês estarem aqui junto comigo, é porque vocês comeram pão. Esse foi o grande motivo, vocês comeram pão, agora vocês estão atrás de mim. Não foi o sinal que chamou a atenção. Foi apenas por causa desse momento. E nós vemos, a partir do versículo 22, que a multidão se esforçou de ir atrás de Jesus, de ir atrás de Jesus, né? Eles chegaram na região, não viram Jesus, viram apenas um barco, e a travessia de uma ponta a outra era semelhante à travessia da Baía de Guanabara, de você sair de Niterói e chegar no Rio de Janeiro. Então eles se esforçaram para poder ir atrás de Jesus. Mas Jesus conhece o coração do homem, ele conhecia a intenção daquele povo, ele conhecia a intenção dos seus irmãos ali, né, os seus judeus da época, e sabia que esse era o único motivo que levava eles irem atrás de Jesus. Eles estavam atrás daquilo que era passageiro. Eles não estavam atrás daquilo que era eterno. Eles não queriam provar da palavra da vida, eles queriam aquilo que era passageiro. Essa era a intenção daquele povo naquele momento ali. Mas quando eu começo a ler esse texto, eu começo a ver essa mensagem, algo vem muito forte à minha memória e que se está nos nossos dias de hoje, né? Muita gente hoje procura o mercado religioso para satisfazer a sua própria vontade. Muita gente hoje procura o mercado religioso para satisfazer a sua vontade. Esse é o interesse das pessoas procurarem o mercado religioso. Não é só na igreja, não. Outros mercados que existem, elas procuram para satisfazer as suas necessidades, não procurar a palavra da vida, a vida eterna, aquilo que vai trazer esperança para o seu futuro, que é apenas satisfazer a sua vontade. Mas, querido, nós temos que, nessa noite, tocar algo muito importante, e nós não podemos fugir. Nós sabemos que todos, e a Bíblia fala sem exceção, a Bíblia não coloca limite a respeito disso, ela fala que todos que não receberam a Cristo Jesus, eles estão condenados pelo pecado. Romanos declara muito bem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão fora da glória de Deus, não fazem parte da glória de Deus. E nós sabemos que a missão de Jesus foi como objetivo para que todos que agora se aproximem dele, por meio do seu sacrifício, recebam a salvação. E como nós cantamos nessa noite, o véu que separava, o véu que nos impedia de chegar no Santo dos Santos, esse véu ele foi rasgado. E hoje nós temos o livre acesso diante de Jesus.
Mas naquela época, eles já podiam provar essa experiência por meio de Jesus, do pão da vida, o da ressurreição e a vida, da porta que está aberta, do bom pastor. Eles já podiam experimentar isso naquele momento. Mas a incredulidade, o interesse de satisfazer a si próprio, não permitia eles chegarem a essa alegria, a viver já naquele momento a verdadeira vida que só Jesus pode promover a um homem e a uma mulher. Eles queriam procurar o mercado religioso para satisfazer as suas necessidades. Eles procuram o sagrado para acharem solução para os seus problemas. Procuram o sagrado para achar solução para o seu problema. Querem ter as suas carências emocionais resolvidas. Querem ter os problemas resolvidos. Mas nós sabemos que a prioridade de Cristo Jesus é salvar a nossa alma. As demais coisas, elas serão acrescentadas. É a alma do homem, é a vida desse homem que Cristo, Ele quer salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a finalidade, o plano central de Deus na pessoa de Jesus. Para que todo homem seja salvo. Mas só vão chegar a Ele quando eles provarem o verdadeiro pão da vida. Queridos, no versículo 27, os homens buscam aquilo que perece, aquilo que vai fugir da sua mão, aquilo que é transitório, aquilo que não é duradouro. E nós lemos o texto nesse momento, o que Jesus apresenta para aquele povo naquela época é algo eterno, algo que foge do nosso mundo aqui, algo que foge do nosso conhecimento. Ele oferece aquilo que é eterno. Versículo de número 27, Jesus fala assim: olha, vocês, e eu vou parafrasear esse começo, tá? Vocês trabalham pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha, vocês trabalham, vocês buscam, vocês lutam para aquilo que perece, para aquilo que se perde. Vocês se esforçam para aquilo que se perde, aquilo que é transitório. Mas Jesus mostra que nós temos que enxergar a eternidade. Nós temos que enxergar a eternidade. E tudo aquilo que perece, tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que é transitório, eu quero trazer para você uma definição nessa noite. O que é transitório, ele é frágil, ele produz mortalidade, ele é passageiro, ele é material. Tudo que perece que vivemos hoje vai se passar, vai acabar naquele momento, vai ser mais um ciclo na nossa vida. Mas Jesus quer nos dar aquilo, e já tem nos dado, né? Porque muitos aqui já abriram o seu coração para Jesus. De repente você que nos assiste pela internet, ou vai nos assistir daqui à frente e não conhece, Jesus quer nos dar aquilo que é eterno, aquilo que passa do nosso ambiente. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos ensina que fala: tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora.
determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Mas vai ficar aqui, não vai com a gente, não é o que nos move, não é o que nos impulsiona hoje. Hoje o que nos impulsiona é aquilo que é eterno. Apenas Jesus pode matar a fome do homem. Apenas Jesus pode saciar a fome do homem e de uma mulher. Você já ouviu uma expressão muito conhecida nossa, e que é um ditado popular muito frequente para pessoas que sofrem? Eu estou comendo pão que o diabo amassou. Eu estou comendo o pão do sofrimento. Eu estou comendo o pão da angústia. Eu estou comendo o pão da dor. E ela passa muitas vezes da sua vida declarando essa informação. Comendo o pão que o diabo amassou. Mas ela só pode mudar esse discurso quando ela se aproximar do pão da vida. Vai mudar o seu discurso, porque ela vai comer daquele que sacia a nossa fome. Queridos, e quando se vive dessa forma, quando alguém vive declarando essa informação, que eu acho que é uma informação muito feia, essa pessoa, ela carrega dentro dela muita coisa. Ela vive muita coisa na sua vida. Ela tem uma história muito pesada. Ela tem dentro dela um sofrimento que angustia a sua alma. Certa feita, Jesus, falando de novo por aqueles que o cercavam, para os seus discípulos, para os curiosos da época, que ele dizia que, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. O que eu ponho sobre você é diferente do que os mestres da lei colocam sobre as suas costas. E ele faz o convite da troca. E o interessante é que quando nós lemos os evangelhos, tanto os sinóticos como o Evangelho de João, Jesus está sempre convidando o homem à salvação. Ele está sempre chamando o homem à libertação. Ele está sempre chamando o homem a viver uma nova experiência de vida. Ele está sempre mostrando o verdadeiro caminho de libertação. Mas voltando novamente, retornando aqui, aquele que vive dizendo que come o pão que o diabo amassou, nós podemos dizer que é uma pessoa que vive marcada pela tristeza. A pessoa que vive marcada por um passado tenebroso, marcas terríveis, cicatrizes terríveis. Não consegue dar um passo em sua vida, porque está presa ao seu passado. É uma pessoa que sofre, é uma pessoa que vive chorando por causa da dor. Tristezas que acompanham a sua vida. E com certeza você, como uma pessoa madura,
e que se relaciona com outras pessoas em conversa, em trabalho, em faculdade, em colégio, vizinhança, você já se deparou com uma pessoa desse tipo? Pessoas que têm o passado presente, eu vou ser redundante nesse momento, presente em sua vida. O passado não ficou para trás. O passado é presente na sua vida. Uma pessoa que está marcada pela tristeza. E por isso que ela vive declarar que ela come pão que o diabo amassou. A pessoa que vive marcada pela injustiça, foi injustiçada a vida inteira, sofre a vida inteira por causa da injustiça. Ela ainda não provou o pão da vida. Ela ainda não experimentou o pão da vida. Pessoas que são marcadas pelo luto. O ente querido já faleceu já há 10, 30, 40 anos, mas ela ainda sofre, ela ainda sofre, ela ainda sofre. Aquilo ainda marca a sua vida, aquilo ainda machuca a sua vida. A lembrança não é uma lembrança de saudade, é uma lembrança de dor, é uma lembrança de desespero, é uma lembrança de insegurança. É uma pessoa que vive um luto constante. É uma pessoa que vive problemas existenciais e que vive profundamente em problemas existenciais. Uma pessoa que não sabe o seu propósito de vida. Ela não sabe o seu propósito de vida. E ela até se questiona: por que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Vive profundamente um problema existencial. É uma pessoa triste. Uma pessoa que anda em pedaços. Vive um problema profundo existencial. Não tem significado, não tem identidade de vida. Não tem identidade de vida. É um tipo de pessoa que tem comido o pão que o diabo amassou, pão de sofrimento. É uma pessoa que vive angustiada. O coração é apertado todos os dias. É uma pessoa que só pensa em morte, só pensa em dar cabo da sua vida, porque ela vive numa angústia profunda. Ela vive uma angústia profunda. Essa pessoa, ela vive um vazio eterno. Ela vive o vazio eterno. Ela tem um buraco dentro dela do tamanho de, eu vou usar essa expressão, uma galáxia. Ela vive um vazio sem limite. Nada consegue preencher a sua vida. Nada consegue dar destaque à sua vida. Nada consegue dar destaque à sua vida. Essa pessoa vive problemas, dúvidas sobre escolhas, sobre o futuro. Essa pessoa, ela tem medo do amanhã. Para ela, o amanhã não é um dia de esperança. É um dia de surpresa ou um dia de conquista.
para ela o amanhã é um dia de medo, porque ela não tem certeza do dia seguinte. Estamos cercados desse tipo de pessoa. Eu tenho certeza absoluta que você parar com uma pessoa e começar a trocar com ela algumas figurinhas em conversa, ela pode detalhar para você esse tipo de vida. Pessoas que não provaram do pão da vida. Pessoas que não experimentaram do pão da vida. Mas vamos continuar no texto. Quando Jesus traz essa pergunta para eles, né? E eles começam a questionar, mas o que faremos? O que nós podemos fazer para receber isso, Jesus, que você está falando? O que nós podemos fazer para receber sobre isso que você está falando? O que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus traz a informação no versículo 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele por Ele enviado. Que venham crer nele. Jesus está falando dele mesmo, creia naquele que Deus enviou. Porque esse é o único suficiente para mostrar a vocês a verdadeira vida. Mas eles continuaram agarrados no transitório. Eles continuaram agarrados no passageiro. Eles continuaram agarrados naquilo que perece. E esses exemplos que eu dei agora para você, tem gente que continua agarrada e não consegue sair, não consegue se livrar, não consegue se libertar, porque continua pensando naquilo que é passageiro. Mas Jesus continua o seu discurso, e Jesus agora muda o fazer para crer. Você tem que crer. É importante crer, é dar o primeiro passo, é aceitar para que a sua vida seja mudada. Para que a sua vida seja transformada, é necessário crer. E Jesus é muito claro no versículo 29. Vocês têm que crer naquele que o Pai enviou. A busca desenfreada, incansável para a resposta dos seus questionamentos. Tem gente que vive uma vida desenfreada, desesperada, porque ela quer o seu problema resolvido. Ela quer a angústia do seu coração, ela quer o alívio da angústia do seu coração. Ela quer viver liberta do seu luto. Ela quer ter senso de direção. Ela quer ter senso de propósito. Ela quer ter a sua identidade restaurada. E ela vive de uma forma desenfreada, procurando muitas vezes no mercado religioso a solução dos seus problemas. Mas no mercado religioso nós não vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Nós vamos encontrar na pessoa de Jesus. Nós temos que apresentar a Jesus, porque Ele é o autor da salvação. Ele que é o doador da vida, Ele que promoveu o sacrifício perfeito e eficaz. Ninguém precisou fazer a correção no sacrifício de Jesus.
Não foi necessário passar uma borracha ou um liquid paper lá naquele momento. O sacrifício foi eficaz. Foi único. Foi perfeito. E eles continuam apresentando justificativa no versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. O povo duro de coração. Estão de cara com a vida ali naquele momento, de cara com o doador da vida, daquele que promove a libertação, e eles estão preocupados com um passado que eles nem viveram, nem provaram o maná. E Jesus fala que quem deu o maná foi Deus. Meu Pai que deu o maná, do versículo 33 ao versículo 34, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E aí vem a grande declaração, igreja. Meu irmão, vem a grande declaração, vem a grande informação que mudou a vida do Anderson. Vou lhe mostrar a grande declaração que com certeza mudou a sua vida, que é, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, eu vou saciar a sua fome, eu vou acabar com a sua fome. Não é a fome física, não é um pão de repente que se vazia na época de Jesus, lá nos gravetos, que se colocava e riscava e pegava fogo. Não era aquele pão sem fermento, mas era o pão que desceu do céu. O pão daquele que o Verbo, lá em João capítulo 1, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A graça na pessoa de Jesus garante um homem liberdade e salvação. A graça de Jesus promove ao homem leveza. A graça de Jesus no homem dá a ele esperança do futuro. E essa é a grande declaração que Jesus apresenta aos seus irmãos naquele momento. Eu não sei se há algum visitante nesse lugar e que de repente tem procurado no mercado religioso solução para a sua vida. Ou você que me assiste e vai assistir futuramente, você não vai encontrar solução para a sua vida no mercado religioso. Você não vai encontrar esperança para a sua vida no mercado religioso, mas você vai encontrar esperança para a sua vida no pão da vida, que é Cristo Jesus. No pão de Deus que se fez, que desceu do céu, naquele que encarnou, naquele que se fez um de nós, que sofreu as nossas dores, que doeu, sofreu por mim e por você, para que pudéssemos ter a redenção em Cristo Jesus. A grande declaração é aquele que crê, é aquele que recebe, é aquele que abre o coração. Eu sou o pão da vida. E a minha oração nessa noite, que o discurso seja mudado. Eu não vou mais comer o pão que o diabo amassou, mas eu vou comer o pão que vem do céu na pessoa de Jesus. Eu sou o pão da vida, pão da eternidade, o pão que sacia a alma humana, o pão que acalma e alivia a dor da alma que está gritando de dor, o pão que liberta aquele que está angustiado. Essa é a missão de Jesus.
Nessa noite, eu não sei se há alguém no nosso meio que não provou de uma forma verdadeira o pão da vida, que não saboreou desse pão, que não comeu desse pão. Eu abro para você agora o convite, para onde você está nesse auditório aqui, a levantar uma das mãos, você que não provou desse pão, dizer nessa noite: eu quero provar o pão da vida. Eu quero me alimentar do pão que não perece, do pão que não vai ficar mofado, do pão que não vai dar bolor, do pão que vai ficar estragado e vai cheirar mal, mas é o pão da vida. Você que quer viver essa experiência, e com certeza vai ser o grande divisor de águas na sua vida, eu te convido a você se manifestar aonde você está, para que, como igreja, orarmos por você, abençoarmos a sua vida e juntos caminharmos com alegria. E você que vai ver esse vídeo futuramente, ou que está nos vendo nesse momento, que você possa abrir o seu coração e receber o pão da vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Compartilhe com alguém a respeito do pão da vida. Compartilhe com alguém do seu convívio que está com fome, mas não fome de um pão que a gente compra na padaria, no mercadinho, esse pão que vai dar bolor, esse pão que mofa, que fica preto, que estraga, mas compartilhe o pão da vida. Compartilhe o pão da vida. Pai, nós te bendizemos nessa noite, Senhor, porque muitos que estão aqui já provaram a verdadeira comida e já provaram o pão da vida, Senhor. Mas nós que ouvimos essa mensagem nessa noite, Senhor, e temos amigos, parentes, pessoas do nosso convívio, que estão aí mergulhados à procura de serem saciados, e que estão no mercado religioso, Senhor, à procura de solução para o seu problema, Senhor. Solução para aquilo que angustia, Senhor, que traz angústia ao seu coração. Que eles possam, na pessoa de Jesus, o pão da vida, provar a nova esperança, provar a vida eterna, que não é passageira, que não é temporal, Senhor, que não se perde, mas que é eterna, Senhor. Que eles possam provar disso nessa noite, Senhor, para a glória de Jesus, para que nunca mais eles possam dizer que eles comem o pão que o diabo amassou, Senhor. Mas agora eles vão declarar que eles comeram o pão da vida. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor, porque esse privilégio chegou até nós, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria chamar o grupo de louvor, enquanto eles se chegam aqui, informando que semana que vem nós estamos aí com a todo vapor, o congresso da MCM, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, tá? Eu não sei se tem aí o post para colocar aqui na nossa tela, mas como o pastor Fábio sempre tem frisado aqui na frente, é para toda a igreja, mas quem está fazendo o trabalho é a MCM. Nós temos que quebrar essa coisa assim, não vai só a mulher, vai para todo mundo, tá? Para mim, para você, para o seu vizinho, para o seu amigo, para quem você convidar para estar aqui presente com a gente. Então, agora, sábado, domingo de manhã e domingo à noite,
o trabalho da MCM, nossos trabalhos normais, terça-feira, 8 horas, o nosso culto de oração, quarta-feira, às 19h30, sexta-feira, às 19 horas, 19h30, desculpa. E é nosso trabalho da MCM, que está aí, vai se dando aí agora por diante. Amém? Você que nos visita, tem alguém nos visitando, que se manifeste aí? Mas você que nos visita, Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você se sinta à vontade no nosso meio, retorne com certeza absoluta, que você possa ser abraçado pelo nosso povo no final do culto aí, para a glória de Jesus. E você que vai nos assistir futuramente, que está nos assistindo, Deus também abençoe a sua vida para a glória de Deus. Pode falar, irmã Helena. Isso, me lembrei, mas eu fiquei com medo de falar. Quinta-feira, multiministério a todo vapor. Eu acho um trabalho muito importante, muito fantástico que nós temos aqui na igreja. É um alcance muito bom que nós temos aqui para falar a respeito do pão da vida. Então, que você esteja orando pelo multiministério que se inicia agora quinta-feira. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa última música, o nosso pós-dilúdio. No final do culto eu vou estar à porta cumprimentando os irmãos. Continue orando pela família pastoral, pelo pastor Fábio, pela irmã Ana Cleia, pela Ana Vitória e agora também pela Ana Sula e pelo Arthur. Ontem eles firmaram uma aliança, os dois, e que Deus possa abençoar agora esse casal novo, né? E que Deus possa estar direcionando a cada dia aí para a glória de Jesus, que eles possam encarar agora os novos desafios, não na força do braço, mas na força do Senhor, como todos nós casados aqui fazemos, né? Encaramos todos os desafios na força do Senhor. Amém? Vamos cantar para a glória de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.